E vamos finalizar o capítulo O Fim do Mundo dela. Era noite e o Bel estava pensativo, porque agora o coração dele não estava mais cheio de dúvidas. Ele era o Bel da Ashe família. O problema é o que ele faria quando ele se encontrasse com a Freya. Na situação em que ele estava, certamente ela perceberia aquilo. E o maior problema, não importasse se ele tentasse escapar, a cidade inteira ainda estava estranha. Será que a causa de tudo era a Freya? Mas e se ele encontrasse a Ciri, que desapareceu? Ou a Liu? O desaparecimento dela também era estranho. Enquanto ele estava se preparando para ir procurar por elas, um estrondo chacoalha a casa toda. E rapidamente alguém já vai lá, bate na porta do quarto do Bel. Era Rafe verificando se ele estava lá, perguntando se ele não saiu do quarto, estava tudo bem. E vai ser anunciado: um invasor, uma única pessoa, estava enfrentando a Freya família. No primeiro andar da mansão, em combate com membros da Freya família, não estava ninguém menos do que a Liu, que realmente agora tinha percebido que ela estava dentro da mansão da Freya família. Já tinha se passado uma semana desde que ela acordou num quarto subterrâneo, depois que ela tinha desmaiado na frente da Ciri, ou melhor, da Freya. E a Liu correndo, ela entrou num corredor largo. Um humano pulou de um andar superior e caiu sobre ela. Ela bloqueou o ataque. Enquanto as pernas dela ainda se recuperavam da dormência do golpe, outra pessoa já aproveitou aquilo e atacou ela, forçando a Liu a responder com toda a sua força. Todos os oponentes dela eram realmente fortes. A Liu tinha acabado de escapar de sua prisão, mas ainda a situação dela era precária. Por sorte dela, a situação dentro da mansão ainda era de pânico, de confusão. O inimigo não estava coordenando perfeitamente. Mas mesmo assim nada mudava de que ela estava dentro de uma jaula com bestas ferozes. A Liu vai ser atacada por um outro elfo de nível 4. Um elfo que questionará como ela conseguiu escapar do subterrâneo. Na semana que se passou, a Liu estava num quarto subterrâneo. Não era exatamente uma prisão. E ela tinha comida, roupa, um abrigo. Ela não conseguia escapar porque ela estava com algemas amaldiçoadas, o que a enfraquecia e selava sua magia. Até que uma elfa apareceu diante dela e disse: saia. De alguma maneira aquela elfa tinha incapacitado os aventureiros que estavam vigiando a porta e entrou, entregando para a Liu a arma dela e a chave para se libertar. A minha condição para libertá-la é que você cause a maior confusão possível na ala leste da mansão enquanto eu vou agir. Ao ouvir aquilo, a Liu ficou em guarda por um momento, estudando aquela pessoa. E aquela elfa dirá: por favor, Liu. Aquelas palavras, junto com o olhar dela, vai fazer a Liu agir. A Liu bloqueou o ataque do elfo e em seguida usou sua magia, causando mais outra explosão na mansão. As notícias vão chegar lá em Babel, onde os membros mais fortes da Freya família estavam esperando pelo retorno da Locke família. O Allen vai ficar furioso. O que o otário e os elfos estavam fazendo? Eles tinham ficado lá na mansão. Depois de desejar ter matado a Liu quando teve oportunidade, o Allen ordenará que todos voltem para a mansão. A notícia da confusão vai chegar na Hermes família, mas fazer o quê? Eles estavam continuando o trabalho deles e distribuindo lenha para todas as casas de horário. O estranho é que a lenha daquele ano tinha um cheiro estranho, parecia até sangue. E sem que qualquer um percebesse, a cidade começou aos poucos a ser preenchida por lareiras acesas. A segunda explosão, é claro, vai ser ouvida pelo Bel e todo mundo. O Bel vai querer sair do quarto dele. O que estava acontecendo? Mas a Rafe vai falar: não, você não pode sair. Que ele era especial para Freya, então ele tinha que ficar em segurança. Aí, vendo a discussão dos dois, vão chegar mais 2 guardas e vão pedir pro Bel dar ouvidos a Rafe. E ainda vão dizer: ó, ela está meio super protetiva, mas ela também começou a se apegar a você. Mas isso o Bel vai começar a pensar: o que eu devo fazer? Ele tinha ouvido falar que os irmãos Gulliver e até o Vana Freya não estavam ali na mansão. É claro que aquilo não mudava o fato de que era impossível superar o poder de combate da Freya família, mesmo que esse poder tenha sido cortado pela metade. Mesmo assim,
o Bel tinha que agir, ele tinha que tomar a decisão dele. E então os guardas diante do Bel vão cair. O Bel vai sair no corredor, vai dar uma olhada, o corredor tá deserto. Não, no final do corredor, como se fosse uma ilusão, uma pessoa estava chamando o Bel naquela direção. O Bel começa a seguir aquela figura, andando pela mansão, até chegar num canto da ala oeste, no andar mais alto. No teto havia um vitral, parecia até um altar. Aquela sala parecia uma pequena capela. Quando o Bel chega no centro daquela sala, a porta atrás dele se fecha. Ele se vira e lá estava Horn. Aquela deveria ser a segunda vez que o Bel estava vendo aquela garota, mas por algum motivo ele sentia que aquilo já tinha acontecido algumas dezenas de vezes. O Bel olha nos olhos dela. A garota sem nome se aproximava, como se viesse aplicar o julgamento final no lugar da deusa. Ela para, os dois olhando um para o outro. O barulho no exterior estava distante. Então ela finalmente vai perguntar: o quanto você já conseguiu descobrir? E o Bel vai responder: eu não sou membro da Fré Família. Eu sou o Bel Crânio da Estia Família. Sem mudar a expressão, ela vai perguntar de novo: quanto você conseguiu perceber? E o Bel não vai entender, vai perguntar: o que você quer dizer com isso? E ela vai dizer baixinho: seu lixo. Aí o Bel, que pelo jeito não ouviu direito, vai questionar o que ela falou e ela vai começar a falar: lixo, 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 lixo. Ela se descontrolou, começou a gritar: você é muito além de um completo idiota, colocando você diretamente no nível de puro lixo. E ainda conseguiu conquistá-la, atormentá-la. E você ainda não entendeu nada. Que palhaçada, acorda! Por quanto tempo você vai continuar insistindo em bancar o completo idiota? O Bel, assustado com aquilo, ela continuando: seu bruto, se fingindo de inofensivo, sem saber de seus próprios crimes, inimigo de todas as mulheres, escória da humanidade, monstro que confunde não perceber as coisas por sinceridade. Se os deuses cometeram algum erro alguma vez, foi criar uma besta nojenta como você, parasita do pecado original, tentando todos os mais velhos que você, ousando até mesmo a conquistar a deusa sublime. Tenha algum pingo de vergonha. E o Bel vai falar: calma, do que você tá falando? E a Horn vai continuar ofendendo ele, vai até dizer que deveria ter matado ele quando teve a chance. Era tudo culpa do Bel que tinha aparecido diante da deusa. E nisso a Horn vai atacar o Bel com uma faca. E o Bel desviando. E ele não podia baixar a guarda dele, porque embora a Horn fosse de um nível inferior ao dele, ela ainda era uma aventureira de alto nível. E a Horn ainda gritando: quando você tá por perto, até as coisas mais pequenas a deixam feliz, e a deixam triste, e a machucam. Você tem o potencial de ser um herói, então por que você não tem nenhum desejo? Por que você não pode simplesmente aceitar o amor? Se você o fizesse, então ao menos ela seria recompensada com um pouco. Quantas mulheres você vai continuar machucando desse jeito? E enquanto ela grita, ela continua atacando. Aí o Bel vai tentar pegar a faca na mão dela. E a Horn ainda continuando: por sua culpa, eu... Aí nisso o Bel vai ver lágrimas descendo dos olhos dela. E essa distração vai fazer ela derrubar o Bel no chão. Mas ao fazer isso, a Horn joga a faca de lado e coloca as mãos no pescoço do Bel. Terrível, detestável, como eu queria poder te matar. O Bel parecia que tinha esquecido de revidar, só estava observando. E a Horn vai falar: e ainda assim, é tão precioso que é de enlouquecer. O blefe dela estava desfazendo. Era quase de dar pena, como os dedos dela tremendo não conseguiam esmagar o pescoço do Bel. Amor e ódio. O Bel pela primeira vez parecia conseguir entender o fato de dizerem que o amor e o ódio eram dois lados da mesma moeda. E ela vai gritar: se pelo menos eu tivesse te encontrado primeiro. Se eu soubesse do futuro que esperava. Antes da deusa te encontrar, eu poderia tê-lo abraçado. Se eu tivesse
o encontrado primeiro. A deusa jamais teria se atormentado, e eu poderia ter me apaixonado por você sendo eu mesma. Era como uma pecadora confessando seus pecados. Aí a voz dela enfraquecendo. Não adiantou. Meu jeito não deu certo. Ela tremendo. Eu queria que ela continuasse sendo uma deusa sublime. Eu não queria que ela se tornasse uma mera garota como eu. Por isso eu tentei matá-lo. Para acabar com aquele desejo dela. Mas... Mais lágrimas se juntando nos olhos da garota. Apesar dela ter realmente pretendido enterrar os sentimentos da garota quando ela falhou em alcançar o seu desejo, embora eu tenha achado que ela acordaria de seu pesadelo depois de ser rejeitada por você, eu ainda consigo ouvi-la, chorando. Eu nunca ouvi essa voz antes. Ela está sofrendo, se machucando, de um jeito que ela nem mesmo consegue perceber. Ela está quase se quebrando. Desse jeito, ela jamais será salva. Isso não é certo, não pode ser assim, não era isso que eu queria. Então perceba isso, perceba logo. Isso não terá nenhum sentido se você mesmo não perceber. Não faz nenhum sentido se uma falsidade como eu te dizer a verdade. Então, por favor, perceba, Bel. Aí o Bel vai repensar tudo o que aconteceu, começar a fazer todas as ligações, o que cada garota falou, o que a Horn já falou, o que a Cir falou, o que a Freya falou, até que o Bel vai falar: você é a Cir? Ele finalmente tinha dito o verdadeiro nome daquela garota. E a Freya também é a Cir? O choro da Horn desaparece, dando lugar a um lindo sorriso. Ela solta o pescoço do Bel, ela se levanta. O Bel faz mesmo, e então ela entrega para o Bel a faca que a Estia conseguiu para ele. Desde o começo, a faca que a Horn tinha usado para atacar o Bel era a arma preciosa dele. Tanto que ao pegá-la, ele sentia como se a faca tivesse com raiva dele não ter percebido logo do começo. A Horn nunca pretendia fazer mal ao Bel, ela estava ajudando ele. E então, a Horn se joga na faca na mão do Bel. O Bel sente o sangue escorrendo do corpo dela e vai gritar: o que você tá fazendo? Enquanto segura ela. Ela vai falar: eu traí a deusa por causa da minha devoção a ela, e foi a segunda vez que fiz isso. E acima de tudo, eu amei você, e não foi por causa dos sentimentos de outra pessoa. Eu o amei por minha própria vontade. Então eu morrerei para pagar pelo que eu fiz. Só que o Bel vai desesperar. A cura ainda tem tempo. Se eu te levar até a Rafe... Aí quando o Bel tá querendo sair para procurar por ajuda, a Horn vai segurar o Bel e vai falar: minha magia, o milagre que me liga a ela. Se eu a usá-la, ela verá tudo. Ela saberá tudo sobre você também. O Bel fica confuso com o que a Horn estava querendo dizer. E ela vai começar a dizer as palavras da magia. E ao terminar, a garota se transforma. Aquela que estava nos braços do Bel era a Cir que ele conhecia. Vendo aquilo, o Bel diz o nome da garota, que lentamente abre seus olhos e olha para ele. Está doendo. Eu não queria sentir isso. Eu não consigo aguentar. Eu joguei a Cir fora. E mesmo assim, dói tanto. Aquelas não eram palavras da Horn. Aqueles eram os sentimentos da verdadeira ela. Algo que apenas a Horn, que tinha uma ligação com a deusa, poderia saber. Apesar de eu ter achado que ficaria satisfeita só com você, eu machuquei tantas pessoas e tantas coisas preciosas para mim. A Cir era apenas uma mentira, mas eu não consigo explicar. O Bel vendo aquilo sem conseguir respirar. Aquele lugar parecia com a catedral que ele tinha visitado com a Cir. E a Cir continuando: aquilo que eu mais queria é outra coisa. Por favor, me pare. Eu não quero ser levado à loucura pelo amor mais. Bel, me salve. Um monte de sentimentos queimam no peito do Bel. E ele jura: eu vou salvá-la. Mesmo que eu acabe machucando-a novamente,
Mesmo que isso não seja nada mais do que alimentar o meu próprio ego, eu vou salvá-la. A Ciri olha calmamente para o Bel e fecha os olhos, adormecendo. O Bel vai lembrar da ferida, mas vai verificar e desapareceu. Teria sido um efeito da magia? Ou será porque ela se transformou na filha dos deuses? Mas será que depois que a magia acabasse, a ferida voltaria? O Bel não poderia deixar aquilo acontecer, vai pegá-la nos braços e vai correr com ela dizendo: eu vou salvar todas vocês. Enquanto isso, a Freya sabia que o Bel estava vindo, justamente por causa que a Horn tinha usado a magia dela. E ela vai ordenar que o Ottar salve a Horn. A própria Freya queria puni-la, então ela não poderia simplesmente morrer. O Ottar vai ficar preocupado com a proteção da Freya e ela vai falar que não precisa e que não precisa deixar nenhuma outra criança ali, pode levar tudo com ele. É o Bel correndo, até que ele vai dar de cara com o Ottar, que vai simplesmente ordenar que ele entregue a garota. Mas mesmo diante de alguém absurdamente poderoso, a reação do Bel vai ser proteger a Horn. Aí o Ottar vai explicar que não vai machucar ela, que era a ordem da deusa protegê-la. E o Bel vai acabar entregando a garota e vai continuar em frente após o Ottar também confirmar que a deusa estava esperando por ele. Até que então ele vai entrar no quarto da deusa, que vai recebê-lo. Acredito que seria idiotice perguntar o que te traz aqui. Aí o ambiente completamente diferente, uma certa tensão. E ela vai continuar: se você tivesse simplesmente me aceitado sem perceber nada, eu ficaria sempre a seu lado e te forneceria o meu amor. A Horn fez algo que não deveria ter feito. Aí depois de observar um pouco, Bel diz, sem nenhum pingo de medo: você era a Ciri. E ela vai responder: sim, fui eu que brinquei com todos vocês na taverna. Mas você parece estar entendendo algo errado. A garota Ciri nunca existiu. Então a Freya vai explicar tudo aquilo que a gente já sabe sobre a Ciri pro Bel. E o Bel, vendo aquela decisão da Freya de apagar a Ciri, vai dizer o nome Ciri. E a Freya vai mandar ele parar de dizer aquele nome. O Bel vai negar e vai continuar repetindo. E toda vez que ele repetia, a Freya ficando com raiva. A expressão no rosto dela mudando, se contorcendo. E então o Bel vai olhar bem nos olhos dela e vai dizer: então, por que você estava chorando? Por que você sempre me ajudou? Mesmo hoje. Aí a Freya vai explicar que ele ajudou ele na forma da Ciri para guiar o crescimento dele. Mas que ela tinha se apaixonado à primeira vista pelo brilho da alma dele. O Grimório, o amuleto para o Wargame, foi tudo para ajudar o Bel a crescer e protegê-lo. As lágrimas que você viu era apenas o teatro da garota. Naquele momento, a Ciri teria chorado. Então, conforme o meu jogo, eu segui o papel. E o Bel vai dizer: mentira. Você realmente se feriu. Aquelas lágrimas eram extremamente reais. Eu fiquei paralisado por elas. A Ciri estava lá. E então a Freya vai pegar o presente que ela recebeu do Bel durante o encontro. Vai dizer que foi o primeiro presente que a Ciri recebeu dele, que ela estava feliz. Mas ela vai dizer que não precisa mais daquilo, vai jogar no chão e quebrá-lo. De acordo com a Freya, o jogo tinha chegado ao fim. O Bel, vendo aquilo, vai gritar: você está enganada, a Ciri ainda está viva, a Ciri é você. Foi você que me pediu para salvá-la. A Freya vai tentar negar, falando que aquilo era apenas o resultado dos sentimentos da Horn. O desejo impuro de uma criança se misturando com a vontade divina da Freya. E ela ainda vai dizer: e quem pediria você por ajuda? Não foi você que rejeitou a Ciri? Isso mesmo, eu rejeitei ela. O Bel dá um passo à frente, ignorando os olhos da Freya que se abriram em choque. Eu rejeitei a sua declaração, os seus sentimentos. Não foi ninguém menos do que eu que feriu você. Fui eu que fiz isso a você. E por isso eu vou pará-la. Por isso eu vou salvá-la. Não deixarei que mais ninguém assuma esse terrível papel. Aí a Freya, ouvindo aquilo, vai dizer: você entende o que você está dizendo? Decidindo por si mesma salvar a garota que você rejeitou antes? Que ego terrível! Mesmo entre os deuses, não há nenhum homem como você. Você é realmente um hipócrita.
que está além de qualquer compreensão. Aí o Bel vai protestar, então o que você fez também foi pelo seu ego. Para me tomar, você distorceu todo mundo, todo horário. Isso é um ego terrível também. A Freya continuando, não importa o quanto você grite ou chore, nada vai mudar o fato de que eu estava jogando um jogo. A Ciri era minha mentira. E o Bel protestando. De maneira alguma eu poderia acreditar que uma declaração tão profunda como aquela foi uma mentira. Não importa o quanto você tente dizer que foi tudo um jogo, não deixarei que você diga que a Ciri não existe. E que seu orgulho se exploda. O Bel jamais se esqueceria daquele dia. Ele carregaria as lágrimas, o choque e o arrependimento daquilo pelo resto da vida dele. Aí nisso a Freya vai dizer: isso é incrivelmente desagradável, é a primeira vez que eu me senti assim. Você vai me impedir, você vai me salvar. Mas apesar de dizer toda essa baboseira, o que você vai realmente fazer? É verdade que meu encanto não funciona em você, mas o horário ainda está distorcida. Se eu der a ordem, toda a cidade se tornará sua inimiga. A Ashe a família também, e até mesmo a sua preciosa princesa espadachim. Eu certamente quebrarei o seu espírito, não importa o que eu preciso fazer. De maneira alguma, você poderia me salvar. E assim que a Freya diz aquilo, algo estranho acontece. O Bel começa a sentir um calor, as costas dele estavam queimando. A bênção da chama sagrada estava rugindo, como se queimasse a falsa bênção da deusa da beleza que tinha atualizado os status dele. Naquele momento a expressão da Freya muda. Ela olha rapidamente para a janela. O céu noturno de horário estava preenchido com a luz de lareiras. A mudança engoliu toda a cidade de uma vez. Na Câmara das Preces, na base da guilda, o Fels caiu no chão. Meu corpo está quente, não há chama, mas é como se eu estivesse queimando. E nisso Ouranos vai dizer: a autoridade da chama sagrada começou a agir. Aí o Fels, dominado pela ordem da Freya, vai tentar reagir. Só que Ouranos vai dizer: é inútil, já é tarde demais. Não importa o quanto você tente tornar todos em marionetes, as chamas ardentes não podem ser impedidas. Se todos que estavam encantados reagiam a certas palavras, ações e sinais em ordem de apagar qualquer ponto de perigo, nós só precisávamos depender de sinais que apenas nós podíamos entender. Quando a Hestia tinha visitado Ouranos, todos os preparativos tinham sido feitos. Mesmo enquanto o Fels ouvia tudo, os dois deuses estavam conspirando. Por isso que Ouranos tinha dito que a Hestia não poderia fazer nada naquele momento. Por isso, ela deveria esperar até a hora chegar. Desde o começo da conversa eu sabia que o Hermes tinha passado a mensagem para a Hestia. E com as nossas opções tão limitadas, era uma aposta. Mas eu confiei ao Hermes a entrega das madeiras. A madeira entregue por toda a cidade estava coberta pelo sangue da Hestia. Enquanto isso, o Hermes, que estava na rua, vai encostar na parede e vai dizer: aquilo foi realmente uma aposta difícil. E tenho que dizer que eu fiz um trabalho muito bom nisso. O primeiro lembrete que ele tinha escrito para si mesmo: transforma horário numa lareira. Então o primeiro objetivo era conseguir o sangue da Hestia, algo que a Asfi contribuiu, transportando o sangue dela enquanto invisível. Se a própria Asfi tivesse entrado no depósito das madeiras para aplicar o sangue, ainda seria arriscado. Então o próprio Hermes colocou uma gota em cada lenha. Mesmo que se aquilo que o Hermes estava fazendo era meio estranho, como ele não sabia de nada sobre a situação, aquilo não causaria um reset dele. Aí voltando para Ouranos, ele ainda dizendo: nós não teríamos nenhuma jogada se a Freya tivesse simplesmente transformado todo mundo em horário em completos escravos. Mas ela não fez aquilo, ou melhor, ela não poderia fazer aquilo, porque aquilo acabaria com a cidade dos heróis, o que levaria à destruição do mundo dos mortais. Se a Freya tivesse feito aquilo, seria possível completar as 3 grandes quests? Matar o dragão negro? A resposta é claro, não. Além disso, a própria Freya desejava que o Bel se tornasse um herói completo, então ela tinha que preservar o estado da cidade. E nisso o Fels ainda vai perguntar: o que você está planejando fazer agora? O que nós estamos fazendo é a recriação de um certo templo de uma deusa que existe no Tenkai. Ela utilizará o seu poder divino para envolver todo o horário e acabar com toda a maldade.
Horário será transformada numa lareira, num altar para ela. Seu nome era Hestia, e seu domínio era a eterna chama sagrada da proteção. E para finalizar, o Uranus vai dizer: estou cansado de ignorar a sua birra, Freya. Enquanto isso, lá no céu, voando junto com a Asfi, ou melhor, sendo carregada por ela, a Hestia vai reclamar do frio. E a Asfi vai falar pra Hestia aguentar, porque ela não tinha trocado de roupa. Aí a Asfi vai carregar a Hestia até Babel. Aí lá a Asfi vai comentar: vou ser bem direta, Hestia. Eu te trouxe até aqui, mas eu ainda não sei o que você vai realmente fazer. Aí a Hestia vai tentar explicar que o domínio dela é a chama, mas era algo diferente da chama da Hephaestus. Era algo que não tinha muita utilidade no mundo dos mortais, mas que num altar preparado como aquele, havia algo que ela podia fazer. Aí lá de cima de Babel, a cidade sendo preenchida por pilares de luz. A luz era de uma cor diferente, a luz da fauna. Aquelas luzes eram equivalentes aos seguidores da Hestia, e com elas, ela recriaria o templo da Hestia que existe no Tenkai. Então a Hestia vai dizer: eu sou a Virgem, não cedendo à força do encanto, recusando isso com determinação. Maligna é a paixão, a pureza é a justiça. Limpa a maldade do encanto do charme que os prende nessa terra. Purifica a maldade, ó, chama da purificação. A divindade da Hestia vai se manifestar como nunca, como se um círculo mágico tomasse horário. A Hestia vai dizer: não vai dizer que eu estou trapaceando depois do que você fez. Esse é o jeito que os deuses decidem as coisas. Esta é a minha missão. Foi um erro você ter recuado de Babel para tentar encurralar o Bel, Freya. Você entregou o núcleo do altar. Mostrarei você agora a técnica secreta da Hestia. Algo que você nunca viu. Era o trunfo dela. O ritual que apenas as divindades da terra natal dela sabiam. O mistério divino supremo. Era um milagre muito abaixo do arcano. Deus Aedes Vesta. Então a luz toda purificadora nasceu. Uma chama para limpar tudo. Um calor que preencheu todos aqueles que tinham caído sob efeito do charme. O poder da deusa se dissipou, engolido por uma onda de chamas. Enquanto isso, na casa da Freya família, a Liu vê naquela luz, mas ela estava cercada. Era o fim dela. Ela não tinha mais nenhuma opção. Mas então, ela vai ser salva por ninguém menos do que a princesa espadachim, que vai dizer: eu lembro de tudo. Enquanto isso, na cidade toda, esse fenômeno acontecendo, todo mundo se lembrando do que aconteceu. A Tione pegando as armas dela, apontando suas armas contra a Freya família. Aquela visão era suficiente para fazer os membros da Freya família tremerem. Em outro lugar, o Allen estava sendo atacado. Era o Bet, falando que não ficaria satisfeito enquanto não acabasse com a cara de todos eles. E tinha que fazer isso antes que a guilda entrasse em ação. Perto deles, o Gareth estava em combate com os irmãos Gulliver. Mas enquanto isso, a voz de uma Prum, como se tivesse tido seu coração completamente arrancado de seu peito, vai cortar o ar. Não pode ser. A Lily machucou ele, a Lily machucou o Bel. E vai gritar desesperada. E basicamente essa foi toda a reação da Hestia família. O que eles tinham feito era algo terrível. O Elf sentindo uma náusea, com vontade de vomitar. Mas é ele que vai andar até a Lily e falar: ó, se você quer amaldiçoar alguém, depois eu arranjo alguém pra você fazer isso. Mas agora a gente vai atrás do Bel. E não era só a Hestia família, a Miyako família, junto da Nasa, a Cassandra, a Daphne, a Tecnicazuchi família também vai se mover. E não era só eles, Horário inteira estava em movimento. E nisso, na guilda, o desespero: protejam a Freya família. Façam todas as batalhas pararem agora. Se todas as facções poderosas, especialmente a Loki família e a Freya família, começarem a brigar na cidade, Horário será destruída. E vão procurar pela Eina, só que a Eina também já tinha saído. Fúria, medo, choque, pânico, todos esses sentimentos consumindo todo Horário. A Aisha dizendo que mataria todos eles. Bandeiras sendo levantadas. A Hephaestus família declarando guerra.
Até a Loki gritando, você merece isso, Freya. É isso que você ganha por ficar se agindo como a toda poderosa. A casa da Freya família sendo cercada. No sul estava a Hephaestus família. No oeste estava a Loki família. Outras famílias chegando, Miak, Takemizuchi, a Estia família. O Otar vendo aquilo e não acreditava. O encanto da Freya tinha sido quebrado. Enquanto isso, continuava a batalha dentro da casa da Freya família, da princesa espadachim. A Freya também vendo aquilo não vai entender o que estava acontecendo. Até que um vidro de uma janela vai quebrar e a Estia vai aparecer lá dentro. E ela já se agarrando ao Bel, pedindo desculpas, que ela era uma fracasso como deusa. E o Bel vai agradecer, muito obrigado Deus, eu te amo. E ela também vai dizer, sim, eu também te amo. E ela vai virar pra Freya e vai falar, e com isso eu tô levando meu Bel de volta. Ele não é seu, ele é meu amado Bel, com que eu tenho um laço extremamente profundo que ninguém pode quebrar. É um amor mútuo. E o Bel vai ficar meio sem graça com aquilo. Então a Freya, mostrando toda a raiva no rosto dela, vai entender o que aconteceu. E a Estia vai perguntar, e agora Freya, não importa o que você diga, você perdeu. A magia usada em horário foi quebrada e o Bel não será seu. Enquanto isso, observando de longe, ao lado do Finn, está a Loki. Ela vai falar, isso realmente me deixa com raiva, mas a guilda não vai deixar uma guerra acontecer em horário. Só uma coisa que nós podemos fazer, um war game. E nisso a Freya vai gritar para Estia. Estia, eu te desafio para um war game. A Estia vai tentar negar, mas a Freya vai dizer, se você deixar assim, nós só vamos receber uma penalidade da guilda e vai ficar por isso. Você vai aceitar? E a Freya vai dizer, eu vou apostar tudo que eu tenho. Minha fortuna, minha fama, minha honra e até eu mesma. Você pode ter quantos cooperadores você desejar. Você pode até se aliar a todas as famílias da cidade. Eu enfrentarei todos vocês com a minha própria família. A Estia vai tentar perguntar do porquê da Freya estar fazendo aquilo. O que ela realmente queria. Mas então ela vai virar pro Bel e perguntar. Ô Bel, o que você quer fazer? Aí o Bel vai dizer, se nós vencermos, você vai ouvir o meu pedido? E a Freya vai dizer, está bem, o que você quer? E o Bel vai simplesmente dizer, me permita me encontrar com a Ciri novamente. Não. Me permita conhecer a verdadeira você. E então, a Freya vai aceitar. Era um duelo, um wargame. O maior wargame de horário. Era a proclamação daquilo que ficaria conhecido como Família War. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.